Fala galera, mais um episódio Caí Cris e hoje um tema muito polêmico, em especial entre os casais jovens que estão envolvidos com carreiras, aí, jornadas de trabalhos intensas, né? E qual que é o tema? Ter ou não ter os filhos? Eu devo ter filho? O meu casamento, eu posso escolher? É uma decisão minha? Deus tem alguma opinião sobre a criação de filhos, sobre ter o filho? Então, se você está interessado nesse assunto, se você já passou por isso, tem algum testemunho, ou está lidando aí com jovens ou com assuntos sobre isso, ou apenas quer se aprofundar mais nesse conteúdo, pega um papel e uma caneta e vamos anotar as coisas bem importantes que vamos falar. Mas antes, não faça nada sozinho, porque onde tem dois ou três, né, falando em Deus, Jesus, ele estará lá. Então não fica sozinho não, manda pro pessoal da sua igreja, compartilha, que a gente vai se ver daqui a pouquinho, porque agora roda a vinheta! Bom, galera, depois da nossa lindíssima vinheta, vamos para o nosso assunto, né? Mas antes de mais nada, amor, dá um oi aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Hoje é um assunto muito legal, porque trata-se de uma decisão muito importante para a construção de uma família, então fiquem bem ligados, hein? Boa. Biel, nosso menino lindo, você tá bem? Bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem, que nos escutam. E bora aprender mais uma vez aí, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Biel, você quer ter filhos? Com certeza. Quantos? Uns 15, 14. Então tem que começar já, Pelo né? menos 12, né? Pra fazer 12 discípulos, né? Exatamente. E dar o nome de cada um dos 12, né? Tem que achar uma varoa novinha, né? Porque 15 filhos... É, dura, hein? E com a gente, mais um episódio, ela, a nossa menininha fofinha, Helena Valadão. Oi, gente, tudo bem? Helena Valadão, me fala uma coisa. Peraí, Valadão, não vai embora do microfone, não. Volta pro microfone. Como a Cris perguntou, eu quero saber assim, só uma coisa. Você pensa em ser mãe? Você quer ter filhos? Sim, com certeza. 12, 15 ou menos? A menos, né? Pelo amor de Deus. A Helena já cuida dos irmãozinhos dela. Ela só tem 200, né, irmãos? Ela já é uma mãe, né? Uma segunda mãe. É que, na verdade, ela tem 3 irmãos, 2 crianças, só que uma das 2 crianças chama-se Esther, né? Gente, essa Esther, pra quem não conhece, você que é da comunidade Hebron... A Esther vale por 3. Vale por 3, gente. Essa Esther é maravilhosa. Bom, pra mim, tá no meu ranking top 3, se não for a primeira criança da Hebron que eu mais gosto. Mas... ela dá um trabalho, né? A gente vê... Não dá pra negar, né? A gente conhece os pais, a gente vê os pais falando. Ela tem várias especialidades, uma delas é deixar a boca roxa. Ai. Tem uma história muito boa da... Não, a Esther sempre tem várias histórias. Um dia podemos contar sobre as histórias da Esther quando os pais deixarem, né? Bom, vamos lá então. Galera, hoje em dia é muito comum, né, os casais afirmarem que não possuem o desejo, né, de terem filho, de se tornarem pais, né? E claro que a gente sabe que Deus nos dá o livre-arbítrio pra gente decidir qualquer escolha, até se seguir ele ou não. Até então, se casar ou não, ter filhos ou não. Imagine então ter filhos, né? E aí nós queremos hoje trazer para vocês o que a palavra o tempo todo traz sobre ter filhos. E não só no Velho Testamento, como no Novo. Então nós vamos trazer uma vertente. Por quê? Porque assim, a questão dos filhos hoje, né, quando a gente fala de filhos, né, para trazer filhos, a quantidade de cristão não está só relacionada a eu ter o filho físico. É eu proclamar o evangelho e trazer filhos para Deus. Então nós estamos falando também de um assunto assim que, mas para eu ter filhos, então para eu continuar o evangelho, eu tenho que ter filho? Não. O que você vai fazer você ter mais discípulos de Jesus é a sua prática como cristão. De evangelismo, né? Porém, a outra vertente não é tão descartada assim. Porque muitas pessoas falam que não querem ter filhos, mas você vê na conduta deles o porquê não. Então, não quero ter filhos. Mas, poxa, você vê que é totalmente uma questão egoísta o tempo todo. E a nossa meta aqui hoje, gente, é tentar mostrar para vocês que vocês têm que tomar cuidado com as desculpas que vocês dão para determinados assuntos. E hoje, em especial, nós vamos falar do ter ou não ter filhos. Então a gente vê os casais não tendo, mas assim, uma vida bandida. Mesmo estando na igreja, estou no ministério, mas é viagem, é festa, é não querer abrir mão da carreira de trabalho, né? Porque sim, a pessoa a tá gente lá vai falar alta, já. se esforça para isso, só pensa nisso, no corpo, no prazer, no descanso, porque ter filho dá trabalho. Então a gente quer tentar quebrar isso. Tá? Porque se você não tiver filho, mas você está dedicado a ser um missionário, a levar a palavra, você tá, é diferente. Mas a gente não vê isso. Assim, de 100% dos casos, 99,9% estão realmente totalmente orgulhosos e egoístas, né? É que, na verdade, é uma missão, né?
ter filhos. E aí é uma missão dada por Deus. Ter filhos na perspectiva de família cristã. E tem muitas pessoas renunciando a esta missão por assuntos egoístas. Então aqui a gente vai falar sobre por que muitas pessoas que poderiam ter condições de ter essa missão, de contribuir para o reino de Deus, estão negando essa missão em detrimento de si mesmas. Exato. Né? Então tem gente que talvez não tenha a escolha de Deus para esta missão, mas é uma exceção. Né? Tem alguns casais que podem não ter. Não é uma regra, todo mundo. A Bíblia não atrela a salvação da pessoa a ter filhos, a ser mãe. Mas tem pessoas que poderiam ter isso como algo de Deus e renunciam. Então hoje o que nós vamos falar, galera, é para você que se acha um filho de Deus. Exato. Porque assim, todos são criaturas. E quem são os filhos? Aqueles que realmente aceitam a Bíblia como seu mandamento, sua lei. Então nós vamos trazer à luz da palavra muitas questões, mas antes a Cris vai falar algumas coisinhas aí. Não, na verdade, a gente queria começar falando um pouco sobre o nosso testemunho, porque esse assunto mexe um pouco com a gente, porque faz parte da nossa trajetória. Então, eu e o Caio sempre trabalhamos com crianças, né? Então, o Caio fez toda a carreira dele sendo professor, tanto de habilidades motoras, quanto habilidades sociais. Trabalho recreativo. Esporte. Então, primeiro ele começou atuando diretamente com as crianças, depois com isso ele começou a atender os pais dessas crianças, conversar, direcionar, orientar, relacionado aos temas que ele aplicava. E depois ele passou a treinar pessoas que trabalham com crianças, né? Tanto recreadores quanto pessoas da igreja. Então ele tem uma vivência muito ampla com o universo infantil. E eu, por ser psicóloga, sempre atendi muitas crianças. Eu comecei o meu trabalho com crianças antes de me formar lá na igreja, no Ministério Infantil. Então eu digo que, inclusive, foi o reino que me direcionou para a minha profissão, né? Por isso que é muito importante a gente servir, né, no reino, porque a gente descobre aptidões. E depois que eu comecei a fazer psicologia, eu comecei a trabalhar com as dificuldades das crianças. Então, o meu olhar sempre foi para os problemas, para as limitações, para as dificuldades, para os erros. Então, nós dois sempre tivemos uma atuação dentro desse universo infantil familiar. E acho que por isso, né, por essa atuação intensa, nós não tínhamos ali a necessidade de ter uma criança dentro de casa. Então, a gente casou, nós temos 7 anos de casado. A gente começou a pensar nesse assunto no 4º ano de casado só. Antes disso, a gente... Não quero nem ter filho. Não, pelo amor de Deus. Quero paz, quero um pouco de paz dentro de casa. Lembro até hoje que teve um dia que ela chegou em casa, eu cheguei um pouquinho mais cedo, ou a Cris chegou mais tarde, enfim. E aí eu cheguei, tava acabado. E aí eu coloquei meu pijaminha, coloquei minha samba canção, fiquei deitadinho no sofá, que suave. Quando a Cris chegou, eu falei assim, ó... Eu não quero ter filho. Olha a paz que tá em casa. Aí eu falei ainda assim, graças a Deus não tenho filho. Olha que louco. Então, porque realmente é muito confortável, né? Para um casal, ainda mais um casal que se dá bem, né? Que serve a Deus. A gente só briga um dia sim, um dia não, né? De leve. E você chegar em casa, você não cozinha se você quiser, né? Porque um casal, quando tá sozinho, ele se vira. Exato. Então é muito mais prático do que ter uma criança. Então a gente entrou nessa vertente aí do que é mais prático, do que é mais cômodo. E a gente passou um tempo sem orar sobre isso, sem pesquisar na Bíblia sobre isso. A gente só vivia, né? A gente prevenia, né, para não vir crianças, mas nós não buscávamos a vontade de Deus para esse assunto. E foi aí que Deus começou a falar com a gente, né? Como assim vocês trabalham com criança, vocês atendem pais, vocês aconselham pessoas e vocês não querem ser pais? Vocês não querem viver na prática isso que vocês ensinam? E foi aí então que a gente começou a pensar sobre isso e a gente começou uma trilha de aprendizado, de entender na palavra o que Deus diz sobre a missão de ter filhos e o porquê que nós não estávamos tão dispostos. E aí a gente descobriu que dentro de nós havia motivos egoístas. E aí esse material ele começou a ser construído, esses tópicos, desde 2021. Faz tempo. Que foi quando a gente acabou tendo o primeiro aborto, né?
E a partir dali esse assunto começou a ser mais estudado, né, com mais foco dentro de casa. E aí a gente quer compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus falou com a gente. Cada um tem uma experiência, Deus tem, né, planos individuais, mas a Bíblia também traz planos coletivos para as famílias. Exato, e aí você vai saber se é de Deus ou não com o fruto do que você está falando. Então, eu não quero ter filho, mas eu só vejo você viajando. Eu não quero ter filho, mas eu não vejo você fazendo nada por ninguém. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de coisa, o fruto é carnal. Então não tem nada de Deus na parada. Então você está tendo um livre-arbítrio, tá. E a Cris até falou da salvação, mas tem uma passagem bíblica que até fala um pouco sobre a salvação da mulher. Não que ela vai ser salva sendo mãe, mas a chance é muito maior. É muito engraçado isso. Então a Bíblia traz algumas orientações sobre os filhos, né? Sim, porque tem coisas que a gente só vai desenvolver, tem algumas habilidades internas, emocionais ou até externas que a gente só vai desenvolver dentro desse papel de mãe e pai. Se nós não formos, a gente vai deixar de viver uma parte ali do que nós poderíamos viver, né? E aí a gente conversou também, a gente começou ingressando no Ministério de Casais da igreja, a gente começou a conversar e com casais mais jovens também. E muitos falavam pra gente que não queriam ter filhos e que não sentem vontade, né? Só que assim, sabendo que a vontade, ela provém do coração, né, das emoções, e a emoção é enganosa, a gente colocou aqui os 5 principais tópicos que levam alguns casais a não querer ter filhos. E aí a gente quer dividir com vocês. Vamos lá? Bora lá, o primeiro. Ó. O primeiro eu vou falar e você já continua. Tá. Falta de clareza sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Relativização. Deus tem um plano diferente para cada casal. E aí, Salmo 127:3, a gente vai começar com esse versículo, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Na King James está escrito assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Cara, logo de cara, quando você diz que não quer ter filho, você está recusando um presente de Deus. Ah, a gente quer o presente, a gente quer a bênção, a gente quer um salário maior, a gente quer uma casa maior, a gente quer uma casa melhor, a gente quer dinheiro para viajar. Ó, só eu. Quando Deus está te dando um presente no qual faz você começar a olhar para o outro, que é o teu filho. Jesus o tempo todo, o maior serviu o menor. Então você está tendo a chance de ver um pouco do que Jesus viveu, do maior servir ao menor. De você dar um leite para o teu filho, de você, não importa o horário, se sacrificar. Então tem coisas que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão da herança, né? Porque a herança tem 2 perspectivas, né? A primeira que é a principal, né? Que o filho é a herança do Senhor, ou seja, já fica claro que não é nosso, que é algo que chega para nós como um empréstimo, né? Ele entra nessa terra através do portal mãe e pai, né? Dos recursos materiais do pai e da mãe. E aí a gente até condena, não condena assim, né? Mas a gente até, fala de um alerta dos pais que têm um filho para eles, né? Sim. Então, é uma busca tão incessante, assim, que nem tá sabendo que Deus tá querendo trabalhar no coração. E faz isso e faz aquilo. E, ou seja, isso já não é uma herança. Você quer pegar para você. Sim. Porque a herança não é sua. Você tem que tratar o seu filho nesse sentido. É isso. Deus está me dando. É um presente que eu posso receber. Então a primeira coisa você não pode negligenciar que Deus gostaria de dar esse presente, e também você não pode pegar e roubar esse presente. Achar que é seu para sempre, né? Exato. Até porque quando vem um filho, na verdade, antes de ser seu filho, ele é seu irmão em Cristo. Então, se é uma herança, você vai precisar devolver para Deus. Então, para essa criança, ela vir de Deus e voltar para Deus, você vai ser responsável por todo um trabalho pedagógico até que essa criança tenha a idade o suficiente para tomar as próprias decisões, para que essa criança não se desvie desse caminho, porque senão ela deixa de voltar para Deus como herança, e se os pais não tiverem feito a parte deles, eles são responsáveis. E outra, né? Quem recebe uma herança? Então, por exemplo, aqui nós estamos hoje com a Helena e com o Biel, eles são os nossos filhos. A gente morre e quem recebe a herança? Os filhos. Então, a herança, quando a gente fala disso, se é uma herança do Senhor, a primeira coisa que a gente quer saber é: você se sente um filho de Deus? Porque se for uma criatura, isso a herança não é para você. Mas se você se sente filho de Deus, é bem provável que Ele queira que você tenha filhos, porque Ele tem um presente para te dar. Então, primeiro a gente precisa reconhecer, né, que nós somos filhos de Deus. E como que é isso, né? Em João 1,12 está escrito assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então, esse recado que nós estamos falando é para quem se considera, para quem aceita Jesus. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é aquele que reconhece Jesus e é guiado pelo seu Santo Espírito. Esse vai saber dizer ou não se Deus realmente tem os filhos para os planos desses. É bem provável que sim. Porque a gente está tratando esse assunto de igual forma ao pagão. De igual forma ao pagão. Né? A gente está deixando com que outros fatores decidam se eu vou ou não ter a missão. E como é uma missão dada por Deus, gente, é Deus que tem que me responder se ele tem essa missão para mim. Exato. Não sou eu que vou falar, olha, eu vou ter 3 filhos. Não, eu terei 1. Se Deus tem uma missão para mim de ter 3, que eu fale, Senhor, eu aceito a missão que o Senhor tem para mim. Exato. Né? Então, é muito menos uma questão de decidir e muito mais uma questão de deixar Deus decidir. Porque, vamos lá, a herança, os meus filhos não sabem exatamente a herança que eu tenho para eles. Então, eu vou morrer, eles vão ver quando? Quando a herança chegar. Só que eles precisam permitir que a herança chegue. E nós, como os filhos de Deus, a gente não deixa Deus trazer a nossa herança. Nessa área, a gente quer a outra herança. A gente quer pisar na rua de ouro, a gente quer pegar o ouro na mão, a gente quer ser muito próspero, a gente gosta disso, de saúde, né? Muita saúde, assim. Agora, quando a herança requer o filho, a gente... Porque é uma herança que vai requerer sacrifício, né? Ele requer aquela herança que você está pedindo. E aí mostra o egoísmo. Então, quando eu assumo isso, eu preciso entender qual é a herança que Deus tem para mim. A herança já está pronta. Sim. E eu fujo dela. É. Então eu preciso o tempo todo me inclinar para o Espírito Santo. A nossa natureza, nós éramos um casal sempre que servia a Deus. Mas nós não tínhamos entregado essa área para Deus. E aí a gente não sabia ao certo. Então hoje o desejo que nós temos de ser pai, embora nós perdemos 2, estamos tentando entender o plano de Deus. Deus não deixa a gente saber tudo, né? Não. Mas ele vai dando algumas promessas, mas ele fica atento às condições que ele colocou. E o nosso foco é obedecer. Então, hoje a meta do homem, né, da mulher cristã da família, é entender o que Deus tem. E aí quando você vai, né, ver essa verdade... Né? Tipo, nossa, é uma promessa de Deus. Mas onde? Onde está escrito isso? Está falando, ó, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Férteis e multipliquem-se. Ou seja, eu preciso ser fértil, ter filho e multiplicar. Que aí entra aquele tópico, que é ganhar almas para Cristo. A multiplicação não é só com meu filho. Não. Eu não posso só ter meu filho. Mas, eu tenho que ser férteis e multiplicar. E você não vê a Bíblia tirando essa fertilidade. Você vê o tempo todo depois a gente falando sobre o evangelismo. Mas essa prática ainda mantém. E a gente não se preocupa com ela, né? Não. Porque assim, lá em Gênesis tem vários aprendizados sobre família, né? Sobre homem, sobre mulher, sobre o homem ser o sacerdote, sobre a mulher ser a auxiliadora. E também tem essa questão em relação ao filho. Mas aí a gente fala, não, mas aqui foi só para esse contexto aqui, ó. Esse trecho de multipliquem-se é só para esse contexto, porque a terra estava vazia. Quem disse? Exato. Né? Porque se a Bíblia é um livro atual... Vale para hoje. Vale para hoje também. E vale o literal também. Né? A gente tem uma questão de nos multiplicar através da via da evangelização, Exato. do serviço, mas nós também temos uma capacidade biológica para isso. Né? E faz parte do plano de Deus que os homens não vivam só, mas tenham famílias. Porque são as famílias fortes que vão tornar a igreja forte. Né? Então, essa ordem Deus não retirou da Bíblia no Novo Testamento. Né? Então, ela ainda vale. Acontece que hoje nós estamos num momento diferente, no sentido de... Eu não vou ter 12 filhos igual o Biel, que ia ter 15. Que isso, que pegada, hein, Biel? Não tem TV... Acho que não vai ter TV na casa do Biel. Só vai ter isso pra fazer, gente. Pelo amor de Deus. YouTube. Porque se tiver YouTube e TikTok, aí já era, Já né? era. Que hoje em dia os casais, né, têm essa dificuldade, inclusive, né? Por conta da quantidade de distrações. Deixa eu falar, mas é engraçado, né? Porque quando não tá casado, quer ficar fazendo, né? Aí quando tá casado, não quer fazer. Deixa eu te explicar, quem não é casado que tá fazendo, tá pecando. E o casado que não tá fazendo também tá pecando. Então, gente, sexo é para o marido e mulher no casamento. Então, usufruam, cuidem dessa área, por favor, façam.
transbordem de prazer e também na fertilidade. Mas vamos lá. Exato. E aí, quando a gente fala dessa ordem que Deus traz para o homem, né? Multipliquem-se. Depois, ao longo da Bíblia, a gente tem várias passagens que falam sobre filhos serem flechas, serem presentes, né? Então, vários trechos que falam, por exemplo, da mulher, de Provérbios. O papel dela envolve filhos, né? Então... Aí a pessoa quer pegar tudo da mulher de Provérbios, menos os filhos. Não, os filhos não. Então, para a gente ser uma pessoa completa e eu conseguir também crescer aqui na Terra, provavelmente Deus vai ter essa missão. Deus não tem essa missão para algumas pessoas em específico. Mas essas pessoas que não têm, você vai perceber. Você tem que ver com o fruto. É um homem realmente dedicado ao reino. É totalmente ministerial. Ele vai realmente missão. pegar esse tempo que ele dedicaria à criação dos filhos e ele vai dedicar integralmente ao reino de Deus. Exato, que é o serviço ao outro. Exato. E assim, é muito engraçado, né? Porque, tipo assim, a gente então pode concluir que a decisão de ter filhos ou não é de Deus. E esse é um assunto que a gente não entrega para Deus. Não. A gente decide não ter. E aí nós queremos realmente trazer para você que você precisa buscar no Senhor essa direção. Tirar a sua natureza humana. Então a gente precisa realmente procurar, porque a não ser que você tenha uma limitação, alguma coisa, e até infertilidade, por exemplo. Quantos casos de infertilidade a Bíblia mostrou que depois foi possível? Se as mulheres tivessem parado ali, não posso, né? Então, muitas vezes um diagnóstico não é um limitador para Deus. Mas, às vezes, faz parte do ministério que ele tem para você não ter filhos. Exato. Então, isso é uma das coisas que eu comecei a trabalhar no meu coração, assim, né? Exato. Porque uma vez que eu despertou, na mulher é muito forte esse desejo da maternidade, né? E uma vez que despertou isso em mim, eu comecei a ficar muito ansiosa para ter filho, né? E aí você vê... Gente, muitas senhoras, assim, tipo, a Cris, ela queria fazer comigo um dia sim, um dia não. Ah, não é verdade. O que o médico fala assim, tem que ser sempre. Eu me senti, vou ser bem sincero com você, eu me senti muito usado. Assim, me senti muito mal, porque ela não tava querendo fazer amor comigo. Ela queria me usufruir. Então, você tava se sentindo usado, né? Fiquei chocado. Eu me senti um pedaço de carne pura, assim. Não gostei de me sentir assim. Falei pra Cris, não funciona sob pressão. Ela fala assim, vamos. Fiquei, como vamos, gente? Vamos. É quem os meninos falam, vamos jogar bola. Isso é uma coisa mais romântica. A Cris, entendeu? Mulheres, não façam isso com o marido de vocês, tá bom? Né? Tem que ter um pouco de charme. Tem que ter um clima, né? Um clima. Gente, era loucura, qualquer lugar. Tava comendo, jantando. Vamos, tinha que parar de comer na hora. Mentira! Gente, o Caio tem que tomar cuidado com ele, porque ele aumenta, pra deixar engraçado as histórias, ele aumenta tudo. Mas eu aumento muito bom. Mas, isso que ele falou tem uma verdade, porque... Ah lá, viu? No começo, o que aconteceu? A primeira vez que a gente descuidou, eu engravidei de primeira, que foi meu primeiro aborto. E aí, quando a gente orou e decidiu entregar esse assunto nas mãos de Deus, eu falei assim, eu vou engravidar no primeiro mês também. E aí não veio. E foi passando os meses, fui ficando ansiosa. E aí eu comecei a querer tomar o controle de Deus de novo, porque eu entreguei, mas tomei. Eu falei, não, eu controlo. Deixa eu ver meu aplicativo, deixa eu ver meu período fértil. É agora, cai. Falei, gente, pelo amor amor de Deus. É o dia da ovulação. E aí eu entreguei, mas tomei de novo o controle. E isso me adoeceu, inclusive, assim, eu fiquei bem ansiosa. E nisso nós estamos num processo há 2 anos, praticamente, aguardando a chegada e não recebemos ainda. E aí eu passei por várias fases, né? Acho que um dia eu gostaria de gravar sobre isso, porque depois disso, que eu comecei a ter essa vivência, eu comecei a encontrar muitas mulheres com vivências parecidas, com problemas de infertilidade, com problemas de aborto, com problemas de ansiedade por conta desse assunto. Então, é um assunto que, se eu negligenciar, é errado. E se eu hiperfocar? Se eu hiperfocar, também é errado. Porque vira teu Deus, né? Não tem o que fazer. Então, a gente precisa entender de Deus o equilíbrio, né? E entender que se porventura ele não tiver essa missão para nós, ele vai nos satisfazer de outra forma, né? Porque o que traz satisfação é trabalhar para o reino de Deus, é cumprir a nossa missão cristã e poder participar da eternidade. A nossa recompensa está lá. Aquele versículo que eu tanto gosto, né? Ah lá vai ele. Não vou falar também, já sabe qual que eu vou falar, não vou falar.
Todo podcast ele fala o mesmo Eu vou versículo. falar hoje, eu Fala, vou falar. amor. Eu vou falar. E aí, sobre a questão da negligência, eu queria que você falasse sobre como a sociedade moderna nega a biologia humana da mulher. Então, na verdade, assim, ó, a gente é muito simples. A biologia existe por um motivo, né? Nós temos aqui um corpo que tem uma limitação, tem uma composição e uma limitação. Então, vamos lá. Eu tenho órgão respiratório, sistema respiratório e respiro. Ufa, né? Digestivo e eu como. Agora eu tenho um sistema reprodutivo e não quero usar. Não quero. Tá dentro de mim para fazer volume. Deus errou. Deus errou, eu não uso. Então, poxa, a gente tem mais de 8 órgãos reprodutivos dentro de nós à toa. Né? Então, não, na verdade, tudo que Deus nos deu, nós precisamos fazer bom uso daquilo que Deus nos deu e usar para o reino dele, usar para a glória dele. Né? Então, e inclusive a gente também, a mulher e o homem, tem uma idade recomendada para ter filhos. E tá na Bíblia, né? Olha que engraçado. A Bíblia fala sobre a questão da idade, ele fala, né? Que vocês tenham filhos na mocidade. Ou seja, quando jovens. E o que a biologia fala? A biologia fala que a melhor idade para você ter filhos é entre os 20 e os 30 anos. Nossa, como a biologia é esperta, sem ser esperta, né? Tava na Bíblia, copiaram a Bíblia, gente. Foi só copiar a Bíblia. Então, só que aí o que acontece, que a gente vai falar no próximo tópico, entre 20 e 30 anos é a idade mais intensa da mulher no mercado de trabalho. Que engraçado. Será que foi sem querer que aconteceu isso? Para ela não ter filhos. Né? A idade mais fértil. Então, por exemplo, eu quando comecei a pensar nesse assunto, eu já tinha 33. Então, eu não posso só falar assim para Deus, mas é da vontade de Deus, porque eu também tive uma autorresponsabilidade aqui, o Caio e eu. Porque a gente não parou para pensar nisso lá atrás também. Então, e aí antes da gente entrar nesse tópico, né? Então, a falta da clareza sobre o assunto. E aí outra coisa também, né? Pensando assim, na Bíblia, o sexo ele é restrito para o homem e mulher dentro de um casamento. Então, se você pratica sexo fora do casamento, pecado. Então, é uma bênção de desfrute. Certo? Então, é para nós termos prazer. O ato sexual é algo muito prazeroso, muito. Mas o ato sexual, ele gera uma vida. Ele pode gerar. Então, a gente decide, a partir de agora, que o ato sexual é só para o nosso prazer. Isso é egoísmo. Até porque, aí entra naquele tópico que uma vez nos fizeram pergunta, mas aí usar preservativo, prevenir é errado? Não é errado, mas você prevenir a vida toda? Exato. Né? Você não permitir Deus falar com você, Deus te mostrar, você não dá espaço para ele enviar uma vida através... Você tem quantas relações sexuais você vai ter com seu esposo ao longo da vida? Será que você não... Nenhuma delas vai poder gerar outra vida? Né? E essa é uma cultura que entrou na mente de todos os casais, inclusive os casais bíblicos. E a gente fala o quê? Né? Fala quando você vai construir uma casa, você precisa planejar. Então, tá vendo que tem um planejamento? Não é algo assim, vai fazendo. Mas, assim, qual é o planejamento? Não é esperar o momento certo, mas permitir que Deus entregue vidas para vocês. Gente, quantos casais têm 3, 4 filhos e estão super bem? Só que, assim, não é todo mundo que tem iPhone. Vai ter um Samsung. E não é todo mundo que tem o carro do ano, mas vai ter um carro bom. Então, a gente preza para não ter filho, mas para gastar com outras coisas, para fazer outros tipos de coisa. Então essa é uma cultura que entrou, onde o sexo ele só é usado para o prazer. E a gente tem que entender que, né, Jesus fala em João 17, 15 e 17, João 17, 15 a 17, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, nós não fazemos tudo que o mundo faz. E o que o mundo usa do sexo? Fala para mim, o que o mundo faz com o sexo? É só prazer. Ótimo. O sexo para o mundo é só prazer. E agora você, casal cristão, só tem o sexo como prazer. Ou seja, estamos igual ao mundo. Ou seja, nós estamos igual ao mundo pagão. Então a nossa questão toda aqui é trazer você a refletir que para que serve o sexo? Como entregar isso para Deus? Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo, mas nós permitimos. Porque é fácil. Deus, fala comigo, Senhor, se for para ter filho, derruba essa caneca. Não derrubou, não é. Gente, não vai funcionar assim. A gente coloca as regras, né, pra Deus falar. Coloca as regras, coloca Deus na parede. Aí a gente fala assim, não, mas eu tô prevenindo, mas se for da vontade de Deus, ele vai mandar mesmo assim. Gente, pode acontecer uma exceção? Pode. Mas Deus, ele respeita a tua decisão. Exato. Então, se você prevenir a vida inteira, provavelmente você não vai ter filhos. A não ser que realmente Deus seja uma questão muito específica, né? E aí a gente fala assim... mas aí tem alguma questão específica, algum período específico que o casal pode prevenir?
Gente, pode. A questão aqui, a gente não quer ser bitolado. Ai, você vai pro inferno porque você está prevenindo filhos, né? Tem até algumas igrejas que proíbem o uso de anticoncepcional. Aqui ninguém vai proibir nem liberar nada. A questão é, tragam esse assunto à luz da palavra de Deus e conversem com Deus, traga Deus para essa decisão. Por quê? Porque às vezes também a gente, no nosso olho, né, aquele momento não é o momento para ter filho. Mas para Deus, aquele é o momento para ter filho. Porque o momento para ter filho não tem a ver com você. O momento para ter filho tem a ver com o momento que Deus quer enviar uma nova vida a este mundo. Tem a ver com o reino. Tem a ver com o reino. Então, se Deus quer enviar um filho dele a este mundo, no período que você está desempregado... E aí, vamos lá. Ele pode enviar no período que você está desempregado. Ele é o dono da vida. Quando eu caso, homem e mulher, representa Cristo? E a igreja. Ok. E qual que é o objetivo de ter uma igreja com Cristo? Ganhar filhos para Deus. Então, lá em Gênesis, mostra um dos motivos pelo qual nós casamos. E esse, provavelmente, na grande maioria, é um motivo pelo qual você está casando com seu cônjuge. Você precisa ganhar filhos para Deus. E aí voltamos àquele assunto. Não, também não é só ter filho, porque aí você tem Deus como filho e você se torna uma família inútil. Sempre o reino em primeiro lugar, sempre ganhando as almas para Deus. Mas provavelmente faz parte do teu processo ser pai. Enquanto você ganha almas para Deus, você pode treinar um soldado também. Exato. Porque aí, voltamos a um pouquinho, a gente vai falar depois. Mas são flechas. Flechas nós usamos numa guerra. Quando você ganha uma alma para Cristo, é guerra espiritual. Então, quanto mais filho, mais poder na tua guerra você vai ter. Agora você fica só com a sua esposa, vai uma vez ou outra fazer uma visitinha, não faz nada por ninguém, gente. Eu vejo os casais, nós estamos numa igreja. A gente, é a lei do mínimo esforço. A gente está na igreja há muito tempo, a gente convive com outras igrejas, a gente às vezes é convidado. A gente vê como funciona. É pouquíssimos trabalhadores, o resto é só prazer. E assim, como o Caio falou no começo, né? A luta do cristão não é geográfica, porque o nosso reino não é aqui, é no céu, e não é demográfica, porque não é pela quantidade de filhos que você vai ter, que você vai dominar o mundo. Mas, esses dias conversando com uma adolescente na escola, a sala dela tem 35 alunos. Ela é a única cristã. Aí, gente. A única amiguinha que se dizia cristã não é. Tá lá curtindo a vida doidado. Ela é cristã nominal. Crente do... Não vou falar, não vou terminar. Ai, Jesus, quase virei água. Quase derrubou água, ficou aqui chocada. Então, assim... o evangelho também precisa ser levado adiante, né? E daqui a pouco não vai ter mais quem leve a palavra. Enquanto Jesus não voltar, a igreja precisa existir, né? Então, nós temos sim a missão, a responsabilidade de entender de Deus se Ele quer enviar um guerreiro para nossa família. É, isso aí. Bom, então esse foi o primeiro tópico, nós trabalhamos um pouquinho sobre isso, né? Que é um pouco da clareza sobre o assunto, né? Para a gente parar de relativizar e entender realmente de verdade o que Deus tem para sua família. O segundo tópico é: o mundo está perigoso e violento. Estamos no fim dos tempos e essa geração está perdida. A gente até adiantou um pouquinho, pode né? Ir, começa aí. Mas é isso que a gente falou. Jesus falou, quando acabar, na verdade o Pai vai enviar, né, Jesus para buscar a igreja dele, quando o nosso tempo aqui na Terra acabar. Até lá, pessoas vão nascer e pessoas vão ser salvas, né? Então, sempre o evangelho precisa continuar. Então, a gente não pode ter medo de enviar filhos ao mundo porque o mundo está perdido, porque o mundo é mau. Eu sei que o mundo está piorando, a Bíblia já antecipou isso pra gente. Só que será que é só agora? Uhum. Será que antigamente era ótimo? Será que não era um ambiente hostil? Né? E a Bíblia traz aqui alguns períodos onde cristãos sofreram muito mais do que a gente sofre hoje. Exato. E assim, né? Quando você fala... Essa é uma desculpa que ela não é uma desculpa, eu acho que muito válida, e eu vou falar por quê. Quando você fala disso, você está desacreditando do Deus Todo-Poderoso. E Jesus está falando que vai estar com a gente até o final dos tempos. Você está com um modo egoísta de não querer trabalhar por aquilo, porque vai dar trabalho. Uma falta de fé também. Uma falta de fé e vai dar trabalho. Essa proteção, você fazer o filho se proteger, ele saber da verdade, é muito trabalhoso. E aí você não quer ver o filho sofrer, você não está preparado. Imagina se acontecer alguma coisa com ele. Meu Deus, é um egoísmo. Então, ainda você não entendeu o que é o reino. O reino tem a ver de você criar flechas. Então, quando você vai ter um filho, exatamente, você cria um filho para o mundo perigoso.
Porque a flecha só faz sentido para uma guerra. Então você está criando exatamente porque se o mundo estivesse muito bem, nem precisaria. Agora o mundo está perdido, é por isso que eu preciso de flechas. A luz precisa na escuridão, ela é útil na escuridão. E Deus falou, tem preciso de filhos. Uma flechinha só é muito pouco. A não ser que seja uma flecha porreta igual Paulo. Pedro, que é da pá virada. Se você cria uma flecha porreta, ela vale por várias. Pedrão, eu gosto de Número não significa qualidade, né? Eu gosto de Pedrão. Eu ainda acho que Pedro foi bonzinho de arrancar só a orelha. Eu já teria dado na pescoçada mesmo assim. Claro que eu ia tomar né, um esculacho, mas... Jesus ia te colocar no seu lugar. Ai, eu tenho até medo. Enfim, mas eu gosto de Pedro. Eu me identifico um pouco mais com Pedro, assim. Então... Mas assim, imagina o pessoal que viveu lá na Segunda Guerra Mundial. Você acha que o ambiente era como? Né? Você acha que as pessoas não falam, não vamos mais ter filho não, olha o mundo, Jesus está voltando. E Jesus ainda não voltou. Né? Então, lá em Êxodo 1... Do 1 ao 22, conta a história dos israelitas no Egito. Né, amor? Fala aí dos israelitas no Egito. Não, pode falar. Outra coisa. Que foram os descendentes de Jacó, né? Eles cresceram e se tornaram numerosos, mesmo em meio à perseguição de morte. Então, em vários períodos da história, na Bíblia, nós vemos os reis decretando a morte dos hebreus, dos filhos de Deus, dos israelitas. Né, dos primeiros homens, inclusive no período do nascimento de Jesus. Então, hoje, nossas crianças, ainda aqui no Brasil, não estão sendo ameaçadas de morte. Ainda não. Então, mas mesmo se forem, pode ser que Deus nos peça para ter filho. Porque a sabedoria de Deus, ela ultrapassa a sabedoria humana. Então, não é a gente que pode olhar com os olhos e falar assim, não, essa condição está muito desfavorável, não vou ter filho. Quem somos nós para brecar a vinda de um filho de Deus, se ele quiser enviar? Eu acho que assim, a questão de filho sempre, cara, traz como poder, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no terceiro tópico que vai falar muito sobre isso. Eu só acho que quem tem muito medo desse tipo de coisa, tá lutando um pouco pelo reino. Porque, repara, o medo... Pega os profetas que tinham medo. O tempo todo Deus fica encorajando, encorajem, anime uns aos outros. Por quê? Porque esse medo de não ter filho, que é perigoso, faz eu ter um medo de não fazer a obra de Deus. E o tempo todo Deus está falando assim, se animem, se ajudem, coragem. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. Sim. Então, quando eu tenho esse medo e eu vou além, você já também talvez está lutando um pouco pelo reino. Porque você tem medo. Tem medo, então é melhor ficar aqui, eu não vou criar problema, né? Aqui no trabalho, vai que eu sou mandado embora. Aqui é um perigo aqui, se eu falar, eu sou minoria. Nossa. Então, você começa a criar vários tipos de coisas, você se torna um servo inútil. Porque você não está nem fazendo aquilo que Deus pediu. E tem gente que fala. Porque só o Jesus fala, se você é um servo que faz aquilo que o seu dono pede, que o seu senhor pede, você é um servo inútil. Então, ainda só fazer o que te pediu é inútil. Então, o básico do cristianismo, você já é um servo inútil. Imagina não nem fazer o básico, você vai ser inútil. Sim. Bom, agora nós vamos para o tópico 3. O tópico 3 é, a situação financeira do casal não é estável. É caro ter filhos e ainda prejudica a carreira da mulher. E para começar, a reflexão que fica é, quem está comandando a sua vida? É Deus ou Mamon, né? Quem é? Quem tá dizendo? É o dinheiro ou Deus que está trabalhando em você, que diz o que você pode e o que você não pode? Quem dita as regras, Quem dita as regras? Então, eu acho que o tempo todo a Bíblia traz uma prudência, traz um planejamento, e a gente não pode esquecer disso. Sim. Não vamos negligenciar essa parte. Mas, cara, a gente não está tendo filho porque é caro. E aí, logo de cara, eu vou fazer uma autorreflexão. Nossa, realmente, eu vou ter 2 filhos, por exemplo. É 2 bocas para comer, né? Para colocar na escola. Mas, queridos, além de ser 2 bocas para comer, você está ganhando aí 4 braços e 4 pernas para trabalhar. Então, assim, é que hoje em dia o que acontece? O filho, ele tem que ser totalmente... Tem que estudar na melhor escola, tem que usar de tudo bom e do melhor. E, gente, isso está na tua cabeça, adulto. A criança... Ela não precisa já pegou de uma nada. criança pequena? Você dá um brinquedo muito caro. Às vezes, ela vai brincar com uma caixinha de remédio. Tô errado? Não, você faz aquele quarto incrível pra criança e ela não dorme no quarto. Então, isso está na sua cabeça, tá? Então, a gente claro que você tem que ter uma preocupação de fazer a sua parte, não pode ser preguiçoso,
Você tem que ter o seu trabalho, você tem que planejar. Sim, vai ser mais caro sim, né? Tem uma organização financeira, porque Deus vem falando muito com a gente sobre preparação. A preparação, ela tem a ver com uma organização. Então, você planeja, a Bíblia fala, o homem faz seus planos. O Senhor, ele dá a última palavra. Então, mas ele precisa dos planos. A última palavra só vem Depois dos planos. depois dos planos. Então, muitas vezes, o casal casou, na verdade, ele já precisa começar a pensar nisso. Assim que casou, não é que você, assim que casou, tem que ter filho, não é isso. Mas, assim, como nós vamos nos organizar em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa reservinha, em relação ao local onde vamos morar, né? Então, tem que considerar os filhos e se organizar. Só que a gente não pode ser refém de uma condição financeira menor para dizer se teremos ou não. E outra, conforme você vai recebendo mais, duvido que você vai parar para pensar no filho, você já vai começar a aumentar seu padrão de vida, que é egoísmo. Então, Deus fala pra gente ter os cuidados, até conversar sobre filho antes do casamento. Sabe, você vai casar com alguém que não quer ter filho, você quer ter filho, já começa uma baita de uma briga. Então, você tem que, no Espírito Santo, se igualar ao que Deus acredita em todas as áreas, e no filho é uma delas. Em Mateus 6, Jesus nos adverte para não nos preocuparmos com o nosso sustento, colocando em primeiro lugar o reino, pois as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, mostra a falta de fé. Mostra. Essa questão do filho mostra muito uma falta de fé. E aí a gente tem que se preocupar com a obediência do que Deus tem para o meu casamento. Se eu me preocupar com a obediência, cara, deixa com Deus. Deus vai entregar os filhos, Deus vai dar o sustento, Deus vai dar o momento certo. É que a gente não quer abaixar de nível na questão social. Ter filho faz, às vezes, você ter uma vida um pouquinho menos luxuosa. Isso para você é o cúmulo. Isso é egoísmo. Sim. Tá? Então a palavra-chave para isso tudo é organização. Mas também não pense que tem que ser tudo organizado. Não é assim que funciona. Estamos agora 100% preparados Nunca vai para estar. ter filhos. Não estaremos, né? Mas assim, aqui pega muito, eu vejo, a mentalidade do feminismo. Sim. Então, o feminismo, ele colocou a mulher numa posição... A mulher sempre trabalhou, tá, gente? Fora, inclusive. Olha a mulher de Provérbios lá na Bíblia. Então, as famílias tinham negócios, homem e mulher trabalhavam juntos, mas o feminismo implementou a cultura de mercado de trabalho, de carreira, de crescimento, de competitividade da mulher com a mulher e da mulher com o homem. Inclusive de disputa, né, da mulher em cargos políticos, cargos de poder em relação ao homem. Né, essa igualdade. E no reino de Deus não existe igualdade. Existem papéis. A mulher dentro do reino de Deus tem um papel, dentro da casa tem um papel, e dentro do trabalho ela também tem um papel. É por isso que tem muita mulher aí surtada, estressada, depressiva, ansiosa. Família uma bagunça. A família uma bagunça, desestruturada. Não tem o casamento como desfrute. Porque a mulher se perdeu nessa ganância de poder, de ganhar muito dinheiro e não faz o papel dela dentro de casa e muitas delas estão se fechando para a maternidade. Mas por quê? Porque é aquilo que você falou, essa busca é no mesmo período que Deus gostaria que você tivesse filho. É o mesmo. Então não é à toa. Você que está caindo nesse papo, sinto lhe dizer, mesmo você estando na igreja, você caiu no golpe. Você caiu no golpe do feminismo, do sovaco peludo. Então não pode, você tem que escolher. Ou eu sirvo a minha carreira ou a Deus. Então essa é uma condição que você tem que estar muito esperto. Porque chega depois também, amor, você tá lá voando, chega o CEO e tal. Como que tu vai largar um salário de 30, 40 mil? Para cuidar da criança. Você não vai largar, Você não vai largar e você vai achar uma chatice. Ou se largar, vai contratar babá, você nem vai ver seu filho. Vê seu filho à noite, olha lá. Porque normalmente o filho dorme cedo, aí tem que ir pra escola, você vê de fim de semana ou no feriado, olha que bacana. Então, olha tipo só, uma pousada do teu filho. Olha o que a gente está fazendo com os jovens. A gente está falando para eles o seguinte: não casa cedo. Isso dentro da igreja, tá? Não pode casar cedo, não seja boba. Não casa cedo. Para, boba. Vai trabalhar, vai estudar, alcança seu lugar ao sol. Depois você pensa nisso. Depois você pensa nisso. A medicina avançou, dá para você ser mãe tarde. E aí, não são poucas mulheres, você não sabe quando que você vai entrar na menopausa, por exemplo. Tem vários casos que a gente já ouviu. Pessoas, eu planejei a maternidade depois dos 35, aos 34 começou a menopausa precoce.
você não sabe o que te aguarda amanhã, né? Não é por causa disso que você vai sair desesperada tendo filho também. E aí, o que acontece? As pessoas fazem esse tipo de aconselhamento, por quê? Porque há um problema na igreja. A igreja fala pouco sobre isso. E eu tenho que falar. Por que a gente fala sobre isso, gente? E esse canal é mais para educação de filhos, para família. Porque eu preciso saber qual é esse fim. Para eu trabalhar com a criança desde pequeno. Desde pequena, a menina tem que saber que ela tem filho. O menino tem que saber que ela tem filho. Que ela tem que ter filho. Que na mocidade. Que um casamento ele precisa começar a ser estruturado. Não é depois dos 30 anos. Você tem que sim, já pensando, orando para Deus preparar um cônjuge. Porque o cristão, gente, olha só que louco. Ele nada na contramão, por quê? Porque ele deveria namorar tarde e casar mais cedo. O mundo, o que ele faz? Ele namora cedo e casa tarde. Então, eu começo a dar os beijinhos na boca com 10 anos, 11, 12. Começo a ter meu namoradinho com 14. Só que aí eu aprendo que namorar é prazer, é curtição. E eu começo a postergar um compromisso sério e caso tarde. Exato. O cristão não. O cristão, ele demora mais para ingressar, mas quando ele ingressa para valer, dentro de um compromisso que vai levá-lo ao casamento. Por quê? Porque ele, levando uma vida correta, Deus já está preparando. E quando ele estiver com essa pessoa, ele não precisa ficar enrolando. Isso. O homem está trabalhando, não é preguiçoso. A mulher sabe fazer as coisas de casa. Os dois trabalham. Eles têm condições de bancarem. Não precisa ter uma mega casa. O que é viver da provisão e planejar? É o sustento. Você consegue uma casinha para morar, só que você já quer morar numa casa de 100 metros quadrados. Você não quer pegar um apezinho menor. Você já quer morar naquele em Alto da Lapa, Perdizes. Vai morar em Pirituba, meu querido. Entendeu? Vai ver se você não vai conseguir. Só que a gente fica almejando coisas que Deus não está almejando para nós. Então essa é uma coisa muito perigosa. Então começar a construir a família cedo, com o mínimo de recursos, que você consegue se sustentar, você tem um casamento, os dois, eles são tementes ao Senhor, eles honram os pais, eles são trabalhadores, pronto. A gente quer construir um castelo antes de casar, Gente, isso não é bíblico. Tem um livro que a gente lê chamado Bíblia, quando você vai lá, o povo lá, você fala que a situação financeira é difícil, né? Mas você trabalha. E o povo lá no deserto, né? O povo que estava lá com os egípcios, no Egito, eles eram escravos. Ó, o que você acha que é pior? Vamos lá, deixa eu ver se eu tô errado, porque às vezes eu tô errado. O que é pior? Trabalhar, ganhar menos ou ser escravo? Eu acho, na minha humilde opinião, eu sou um pouco burro, mas eu acho que é escravo. Se você acha que escravo é pior, sabe o que eles faziam? Deus falou para eles assim, ei, psiu, vamos ter mais filho. Aí o povo, opa. Então a galera foi lá. Aí o que o rei lá do Egito tudo fez? Vamos dar mais trabalho. O que está acontecendo hoje em dia, gente? A gente está se atolando de trabalho e não está pensando nas coisas de Deus. Aí Deus falou assim, ei, psiu, ripa na chulipa, vamos mais. Porque isso significava poder para ter a libertação do povo de Deus. Então chega uma hora, e aí vamos trazer para a realidade de hoje, você vai combater o tempo todo a ideia mundana, a ideia de Satanás, e as suas flechas, você não tem flecha. Você não tem flecha. E aí, sabe o que acontece? As pessoas da sua família que você quer levar para Cristo, que você não conhece, porque eles não vão para a igreja. Sabe o que eles vão ver da igreja? É você, sua esposa e seus filhos. Você não está levando as flechas para a guerra. Tem gente em volta que, para ser convencido pelo Espírito Santo, para conhecer Jesus, precisa haver uma prática familiar. Eles precisam ver algo diferente. E a gente não tem filho, porque isso está trazendo o quê? Que nós precisamos, para ganhar almas, ter uma família estruturada. Estruturada com filhos. E a gente está excluindo, porque a situação é difícil. Mas se o povo escravo estava tendo essa ordem, por que você acha que Deus não está dando essa ordem para a gente hoje? Porque na verdade hoje a gente encareceu a nossa vida, a gente acha que a gente tem que trabalhar muito e não sobra espaço. E a mulher, olha o feminismo, ficar em casa com uma criança é retrocesso. Ai. Né? Não é visto como alguém que trabalha. Então a mulher, inclusive, que pensa em ter filhos, ela já está ficando próxima a uma idade de risco, né? Gente, vamos lá. Mas Sara foi mãe tarde, né? Quantas Saras teve? Aos 90 anos. Mas vamos pensar que foi uma exceção, né? A grande maioria, nós temos que usar a nossa idade biológica para ter filhos. Por isso que vem aumentando muito, por exemplo, a quantidade de FIV, que a gente fala, né? Que é a fertilização in vitro.
porque as pessoas deixam só a raspa do tacho, não sei como é que fala isso, para oferecer para a família, e aí acaba que muitas vezes a gente não tem condições orgânicas de fazer isso. Deus é um Deus de milagres, ele pode sim, né, ir contra a maré, muitas vezes ele faz isso, já vi muitos testemunhos, né, mas a gente precisa ser inteligente e usar a nossa juventude para a construção de uma família forte, para a construção do reino de Deus. A gente tem oferecido para Deus e para a família aquilo que sobra, porque o trabalho, a ganância, o poder, a busca pela fama tem levado a nossa energia e o que tem de melhor em nós. Ou seja, a dúvida sempre vai ficar: quem controla a minha vida é Deus ou sou eu mesmo? Bom, em 1 Timóteo 2,15, olha que interessante, Paulo, olha o que legal, Paulo hein? fala: recomendações às mulheres. As mulheres do sovaco peludo agora ficam possessas. Fica vendo que está escrito aqui, ó. Primeira carta de Timóteo, 2,15. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Aqui fala um pouco, né, sobre a restauração, sobre realmente A salvação mesmo. Olha o que está querendo dizer. Não é o ter filhos que te mantém salva. Está falando, ó, desde que permaneça na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Mas está dizendo que quando uma mulher se torna mãe, ela provavelmente vai ter mais afinidade de exercer algo no filho, onde ela vai precisar de Deus. Uma relação de pai e filhos, Deus se agrada muito, porque eu não sei se vocês sabem, mas Deus é nosso pai. Então ele gosta que nós sejamos pais de alguém. Ele não deu essa missão à toa para nós filhos dele. Nós, filhos dele, vamos ter filhos aqui na terra, para a gente entender como que ele olha para nós. Um pai vai ter uma vivência diferente, porque ele vai olhar para o filho como às vezes o nosso pai celestial olha para nós. E a gente, minando, excluindo essa situação, estamos perdendo a chance de entender um pouquinho como Deus olha para nossas vidas. E aí, também isso é legal falar, porque naquele contexto bíblico, a mulher que não tinha filhos, ela era vista como não abençoada. Ela era vista como alguém que não tem o favor e a graça de Deus, né? E aqui Paulo está falando que não, peraí. Uma mulher pode não ter filhos ou ter filhos. O que garante a salvação para ela é a missão cristã aqui nesta terra. Porque tem muita mulher que tem filhos, a mãe de 6, e não cumpre a missão cristã. Né? Nem ela e nem os filhos vão ser salvos. Então, antigamente tinha uma cultura de atrelar a salvação. Aqui tinha filho, igual Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos e desprezava a Ana que não tinha, zombava. E aí Ana, quando teve também, só teve Samuel, né? Não, teve mais filhos, mas teve o Samuel, que foi o profeta. Samuel, né? Então, e aqui Paulo está falando, a salvação da mulher envolve ter filhos, mas o principal objetivo é a missão cristã. Ter filhos é um complemento que muitas vezes nos ajuda nessa missão, né? E aí, olha que incrível, olha o que a Bíblia fala, gente. Provérbios 30:16. Há um conselho aí de sabedoria, né? Um livro de sabedoria, está escrito assim: há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 coisas. Vamos lá. Primeiro, o mundo dos mortos, ou seja, ele cada vez quer mais mortos, por isso que o Satanás está no trabalho duro, levando um monte de irmãozinho lá para baixo. A mulher sem filhos. A mulher, né? Não fala do homem, engraçado. A terra seca, que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Eu vou me manter no que não mantém satisfeito, é a mulher sem filhos. Olha que incrível. Meus queridos, então, o que acontece? O feminismo veio exatamente para trazer satisfação à mulher. Para oferecer outra fonte de satisfação. E repara que nunca tem fim, cada vez mais é mais movimento, é peito de fora, e vai com o sovaco para falar, e quer isso, quer aquilo, agora eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, lugar de mulher em qualquer lugar, e as mulheres ficam malucas. E desconstruir a maternidade. E exato. É o principal foco, ó. Aborto. Exato. Mercado de trabalho. Né? Igualdade de gênero. Então, tudo aquilo, mulher no poder, porque daí não tem filho, não tem tempo para filho. Então, o foco do feminismo é tirar a mulher desse núcleo familiar, onde ela deixa de ser uma esposa sábia e mãe de filhos. Tirando a mulher desse lugar, eu não tenho família, porque não tenho filhos. Sim. Num caso, não tenho filho.
e aí eu enfraqueço o corpo de Deus. Então, o objetivo, gente, é minar o reino de Deus. O objetivo do feminismo é trazer um prejuízo tão grande, um rombo na igreja, que as pessoas não consigam mais seguir os mandamentos e eles começam a negar a Bíblia. Que qualquer acepção de pessoa, qualquer coisa desse sentido, feminismo, em qualquer outro grupo, é realmente contra a Bíblia. Porque você não vê Deus fazendo essa separação. A única separação que Deus faz é o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Não tem outro. Então, se você está entrando nessa onda, se diz cristão, sai fora enquanto é tempo. É porque é muito sutil isso dentro da igreja, né? Então, a gente vê os jovens com os mesmos sonhos, os jovens cristãos estão com os mesmos sonhos dos pagãos. Ai, que perigo. Então, vou trazer um aqui, a gente conversou até com a Heleninha aqui. Olha só, por que o nosso jovem cristão está com o mesmo sonho do jovem pagão? O sonho do jovem pagão em relação à faculdade, qual é? USP! É entrar numa faculdade pública. O sonho do jovem cristão? É o mesmo. É o mesmo. Então, por quê? Porque está sendo implementado um sonho ideológico de enviar os jovens para o ambiente de doutrinação. E você está enviando o teu filho para um meio satânico. Então você, pai e mãe, tome muito cuidado com o estilo de faculdade, colégio que você coloca, porque o que estão plantando no coração do seu filho é algo satânico. Aí você vê a mulher. O que você tem de sonho de vida? Elas não estão mais falando família, nem filhos. Não. Elas estão falando carreira, intercâmbio, viagem. Preciso conhecer os países. E esse é o mesmo sonho da mulher, da menina não cristã. Exato. Então, nós estamos implementando uma cultura nas pessoas de dentro e fora da igreja, e os pais, por talvez não estarem tão atentos, estão permitindo esses sonhos tomarem conta das filhas e dos filhos. E depois, quando ele lê a Bíblia, ele fala, não, isso não cabe. Mulher submissa? Como que uma mulher que é CEO vai se submeter ao marido? Não vai. Não vai. Então, a gente está permitindo muitas coisas com os nossos filhos, principalmente na questão de ter filhos. Então, a gente começa a realmente relativizar e colocar outras coisas. E voltamos a falar, gente, o que nós estamos trazendo foi coisas que Deus trabalhou no nosso coração. Foi coisa que o Espírito Santo falou com a gente. E quem vai convencer você não somos nós, tá? É o Espírito Santo. Mas nós estamos dando as informações bíblicas sobre o assunto e como Deus trabalhou com a gente. Eu já quero ir um pouco para o próximo tópico. O próximo tópico é... A próxima desculpa, né, desculpa que os casais usam. Que os filhos comprometem a comodidade do casal. Só que o cristão, ele fala de outro jeito. Ele sabe que se ele falar isso, ele vai ser, não apedrejado, mas a galera vai vir com Bíblia atrás de Bíblia na cabeça do cara. Mas ele mostra com cristão viagens. É bom de desculpa, tem um né? negócio que chama, eu não sei se vocês conhecem, aqui no Brasil tem, né, aqui em São Paulo, que é o Instagram. O Instagram, gente, a gente vê tudo que a pessoa faz. Mesmo que ela não coloca você como melhor amigo, sempre tem alguém que te fala o que essa pessoa tá fazendo, bobo. Então, deixa eu te falar, o Instagram mostra qual que é o foco daquele casal. Qual que é o Deus do casal? Quando você vai para uma igreja, olha como que esse casal vai para a igreja. O lugar da igreja, as pessoas vão para a igreja para ficar aqui, ó, recebendo. Mas quer receber bênção, não exortação. Não, exortação não. E aí, só que o culto, quando você vai para a igreja, até começar o culto, eu tô lá para servir meu próximo, que é assim que eu mostro que eu tô servindo a Deus. Então eu vou lá, olho pros amiguinhos, vejo se tem alguém que não tá em pequeno grupo, um rostinho novo, se alguém tá chorando para eu poder dar uma palavra. Na hora que Deus está falando comigo através do nosso pastor, do pregador, eu tô anotando o que Deus está falando comigo para me transformar. Às vezes Deus dá uma revelação para alguém, para você poder falar para alguém, para você orar. Então o tempo todo eu não tô só lá assim para eu receber. Eu tô trazendo para mim para eu servir. E aí a comodidade, você vê que os casais vão lá, não anotam nada, vão embora rápido, não conversa com ninguém. E também cai no ponto que a gente viveu. A gente viveu. Da comodidade de você poder fazer tudo o que você quer, porque vê um casal com filho. Gente, ele tem que ir num lugar onde caiba a criança, onde tem alguma coisa legal pra criança. Então, assim, é negação do eu o tempo todo, né? E os casais não querem. Não. E nós vivemos muito isso mesmo, assim. E sabe quando, isso é uma dica que eu vou dar pra você que é cristão, sabe quando mudou nossa vida em relação aos princípios bíblicos de forma prática? Foi quando nós andamos e começamos a andar de forma prática com a igreja. Nós deixamos que a igreja entrasse na nossa vida. O que é a igreja entrar na nossa vida? Nós paramos de
andar com as pessoas pagãs e do mundo e começamos a andar com pessoas que nós admirávamos no sentido espiritual. Quando a gente começou a andar com esse tipo de gente, começamos a andar com pessoas para ajudar, com as pessoas da igreja, o Espírito Santo foi nos convencendo cada vez mais. Nós começamos a entrar mais profundo no rio que é Jesus. E quanto mais você entra, mais você vai sendo renovado. Mais as suas práticas do passado começam a deixar de ser praticadas. O seu pensamento lá de trás, ele já muda, porque o Espírito Santo te faz uma renovação de mente, como está em Romanos. Amém. Então, esse tipo de coisa é que a gente quer combater. A comodidade do casal, ele nunca deve ser. Deus não trabalha com comodidade. Deus trabalha com desconforto o tempo todo. Porque é no desconforto que você não usa o que você tem, sim usa o que ele tem para usar através da sua vida. E o nosso descanso não é aqui, né? Não é aqui. É na eternidade. Então lá a gente vai receber o descanso de todo o trabalho que fizemos. Então nós estamos aqui em missão e para trabalhar mesmo. Claro que não significa que você vai tirar umas férias, não, gente, né? Tem gente que... mas eu não concordo. Então... não vamos levar isso ao pé da letra, né? No sentido de eu não posso descansar, não posso dormir um dia até mais tarde. Mas quando a gente prioriza o lazer, o entretenimento, a comodidade, o descanso, a gente relaxa e abre mão da missão. Total. Né? E isso também serve... outro podcast, a gente também vai falar para os pais que idolatram os filhos. Que tudo abre mão deles para o filho, que tudo quer levar o filho para curtir, que tudo é pelo filho também. E aí é pecado também. Exato. Que aí você também se perdeu da missão de devolver o filho como herança para o Senhor e usá-lo de flecha. Que é o Criando Memórias, né? O Criando Memórias me mata quando eu vejo, sobe um sangue na cabeça. Mas enfim. E em Coríntios 10, 24, acho que é o primeiro, eu não lembro agora. Eu anotei aqui desse jeito, depois eu vejo qual que é. Tá escrito assim, ó, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Então, gente, a comodidade não faz parte de um casal cristão, não deveria. Então, ser pai e mãe, ele vai estimular você a ter um olhar para cuidar dos menores. Exato. Né? E ensinar o seu filho a cuidar de outras pessoas. Então você vai treinar o cuidar dos menores, dos pequeninos, ensinar e treinar. Então tem todo um desenvolvimento que Deus vai fazer com que você adquira nas suas habilidades. Ó, meu querido, e outra coisa, sabe o que é muito legal quando você tem filho? Sabe o que você reclama do seu filho? É aquilo que Deus está reclamando de você. Ai, que forte, né? Isso é forte. Porque nada mais o seu filho é um reflexo do que você faz na sua casa. Então, se você reclama do seu filho que ele é bocudo, é porque você é assim com Deus também. É assim que Deus está te olhando. Um filho desobediente, orgulhoso. Então, aproveita que você tem filho, né? E permita ter filho, porque você vai perceber o quanto você precisa melhorar. E o quanto a gente ouve, os filhos ajudam os pais a serem melhores, né? Ajuda. Porque o filho aponta o erro do pai, né? E se o pai for humilde... ele também ouve, porque Deus também pode usar as crianças para falar com os pais, né? Claro que de forma respeitosa. Sim. Mas isso vai fazer você se monitorar, você se vigiar quando você está na sua casa, para você não dar um mau exemplo. Muito bom. E o último, 5. Esse eu também acho muito bom, a galera fala bastante. Mas a gente não quer ter filho porque a gente não tem aptidão nenhuma com criança. E para começar, eu vou te contar um segredo. Outro segredo que eu conto, porque às vezes as pessoas não sabem. Você não nasceu assim do jeito que você é hoje, você nasceu criança. É duro, né? Mas você nasceu criança, ou seja, você tem aptidão com criança, você realmente não quer ter o trabalho. Gente, ter filho não é difícil, pelo amor de Deus, é trabalhoso. Difícil é quando a gente não sabe o que fazer. Você tem um livro chamado Bíblia, que tem todas as regras e condutas e leis como agir com o seu filho, e você já foi criança. Então não tem essa desculpa, ela não existe. Claro que a gente está falando, você não precisa ser um professor de escola, o tio mais legal do FIP, do Ministério Infantil, ser um bom recreador, um psicólogo, não. Você precisa estar sensível às necessidades. E como toda missão que você começa, você precisa buscar um conhecimento sobre aquilo, né? Então, é parte de você também ir atrás da informação. Porque você não pode ir com o próprio feeling. A partir de como seu pai te tratou, você vai tratar seu filho. Você vai errar. Exato. Você vai repetir ciclos doentios, né? Porque tem muitas famílias disfuncionais.
Então, a partir do momento que Deus me deu essa missão, agora é minha responsabilidade me instruir na palavra, com pessoas mais experientes, com bibliografias de qualidade, sobre como eu posso ser melhor nessa função. E aí outra também, né? Você é um cara, você é casado, mas você decide andar só com solteiro, só com gente que não quer nada da vida, só tá andando com gente pagã. O seu tempo você só usa para ver vídeo bobo, meme, ao invés Exato. de ler alguma coisa de qualidade. De forma concreta e muito rápida, sabe o que você tem que fazer, o jovem casado? Andar com casais mais velhos que já tenham filhos. É simples assim, procure esses momentos. Vocês vão ver que gostoso, você vai aprender muito. E aí você vai estar mais habituado. A gente não tem essa aptidão com várias coisas, a gente se exclui. E sobre filhos, um jovem casado andem com pessoas mais velhas. Vocês vão ter esse convívio logo de cara. Entra no Ministério Infantil para aprender com o intuito de servir. Olha que louco, você acha que Deus não vai fazer uma grande coisa na sua vida sobre o desejo de ter filhos sendo servindo? Você não está em ministério nenhum, você não faz nada pela igreja. Gente, se dentro da igreja eu aprendi uma profissão, porque hoje o nosso maior público na clínica é criança, segunda infância e adolescência. Onde eu treinei isso? Na igreja. Então, se eu aprendi uma profissão, você acha que a gente não vai aprender até habilidades para lidar melhor com os nossos filhos dentro de casa? Ai, ai. Bom, galera, é assim. Então, tudo se resume à sua disposição e disponibilidade para a vontade de Deus. Orem, meditem na palavra, deixem o Espírito Santo falar e vocês vão perceber que tudo que nós falamos aqui tem a ver com serviço. Nós queremos combater a tua natureza humana e que o Espírito Santo conduza você ao serviço. E na grande maioria, eu acredito que realmente é para você ter filho como casal. E a união de Cristo com a igreja precisa de filhos para Deus. Não só carnais, você precisa fazer um trabalho de evangelismo, a igreja tem que ser ativa com Cristo, então o seu casamento é para obra, e a gente não tem o casamento para obra. Eu vejo muitos casais fingindo que tem, é o cinismo que uma vez o nosso pastor pregou sobre isso, você faz uma pouquinha coisa que acha que está arrasando, e não tá. É porque tudo que a gente tem que devolver para Deus. Então Deus me deu um apartamento, não é para mim só. Eu preciso levar irmãos lá, eu preciso receber pessoas lá, eu preciso orar com pessoas lá, eu preciso consagrar aquele ambiente para o reino de Deus. Deus me deu um casamento, então agora a gente vai crescer como casal, a gente vai abençoar vidas, a gente vai cuidar de vidas, nós vamos alcançar outros casais. Filhos é a mesma coisa. Deus me deu filhos, não é para eu ficar viajando bonitinho, para eu postar foto de barriga. Gente, as mães, elas estão se perdendo, porque a maternidade tá na moda. Você vê aquele barrigão bonito. Quase com o peito de fora. As crianças estão tudo botando foto do barrigão de fora, né? E aí fica aquelas fotos bonitas, aqueles ensaios. Que é ilusão, porque a maternidade não é nada disso. A maternidade, gente, ela é a negação do eu. Ela realmente é humilhante, né? Fica tudo oleosa. A mulher já viu grávida, oleosa, tudo oleosa, com aquele cabelo oleoso. Aí ela, do nada, ela lava o cabelo, ela tem que tirar a foto pro Instagram em 5 minutos que o cabelo já vai ficar oleoso. Então a gente, inclusive, tá se contaminando com coisas que nem são reais, sabe? Com um mundo de fantasia. Na verdade, tudo que chega nas nossas mãos, a gente tem que devolver pro Senhor, porque senão a bênção vira maldição. Pode um filho se tornar maldição na vida de uma família? Pode. Pode. Se ele usar para autodesfrute, para desfrute da criança e não devolver pro Senhor. Tanto é que tem muitos casos que filhos matam os pais. Isso não é mentira. Chega nesse ponto de disfuncionalidade. Meus queridos, bom, forte, espero que tenham gostado. Compartilhem que esse assunto é muito importante para as famílias cristãs. Vamos levar o evangelho, vamos deixar o Espírito Santo agir em cada família. Biel, foi bacana aí? Como foi para você? Gente, como sempre, sensacional, né? Deu mais vontade aí ainda de ser um sacerdote de um lar, de ser pai, de afiar as minhas flechas. Boa, garoto. Né? Mas é isso aí, pessoal. Que Jesus os abençoe grandemente. Ouvindo esse podcast, espero que vocês possam ter aprendido bastante. E deixa seu comentário aí, galera, seu like, compartilha e tamo junto. Deus abençoe. E agora, aquele tchauzinho mais fofo, vai ter que aumentar quando ela for falar, que ela tá falando pra dentro, né? Heleninha, dá o seu tchau. Você gostou, Heleninha? Eu gostei. Ela só fala assim, ela tem que ficar perguntando o tempo todo. Você gostou mais do quê? Fala uma coisa que você gostou, fala pra gente. É muito legal saber da nossa responsabilidade, né, como cristãos. O mundo, ele nos desvia, às vezes, né, do caminho que a gente tem que seguir, e ser instruído é sempre muito bom. Muito bom, Heleninha. Ela é fofa. Amor,
Alguma coisa? Gente, consideração não, eu final? já falei bastante, mas é isso, busquem a Deus, não planejem a vida de vocês sozinhos, com base no que vocês querem, porque aquilo que a gente jamais viu nem ouviu tá sendo preparado pra gente na eternidade, então Deus pode ter coisas muito melhores pra gente do que aquilo que a gente mesmo planejou, então vale a pena. É isso aí, galera. Parem de dar desculpas e vivam o que Deus tem pra vocês de verdade. Busquem na fonte é Deus, no seu quartinho individual, né? Tenham momentos especiais com Deus, Deus vai te direcionar em cada detalhe. Combinado? Gente, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!